Eu quero falar uma palavra rapidamente sobre os nossos amigos e amigas aqui que estão se batizando, não é verdade? O pessoal pode fazer a minha projeção aí, por favor? E aí eu queria conversar com vocês hoje simplesmente isso, sobre o que significa ser batizado. Não é verdade? A gente sempre se lembra disso, porque para eles muitas vezes é a primeira decisão, não é verdade? Mas é uma decisão tão impactante, tão importante, que muda a nossa vida, não é verdade? Quantos já se batizaram aqui? Você já se batizou? Você lembra do dia do seu batismo? Eu lembro do dia do meu batismo. Lembro do meu pai lá. Lembro das fotos, né? Você tem foto do seu batismo? É legal para você olhar, você lembrar. Não é verdade? E o que significa a gente ser batizado? E eu queria falar com vocês rapidamente do que o batismo ele não é o fim de uma jornada. O batismo é o primeiro passo público de uma caminhada de discípulo. Então muita gente fala assim, não, agora eu vou virar cristão. Então agora a parte de curtição da minha vida vai acabar. Então eu viro crente e agora eu viro um crente chato, que só faço coisas chatas. Já conheceu alguém que já falou disso já? Eu já, trabalhando com jovens muitos anos, a gente fala, não, quando eu ficar mais velho eu viro crente. Não é verdade? Como se o crente fosse acabar. Gente, a melhor vida está com Jesus, amém? A melhor vida está com Jesus. Então, o batismo é o primeiro passo público de uma caminhada de um discípulo. Eu estou me tornando discípulo de Jesus. Agora, o que o batismo não é? O batismo não é um ritual mágico que salva automaticamente. Então, naquela água ali não tem um pozinho espiritual que a pessoa entra e fala, pum, fui para o céu. Não tem isso. O batismo não é uma prova de que você já chegou lá. Lutei. E agora? Cheguei. Você chegou lá no sentido do quê? Encontrou Jesus Cristo, amém? Isso sim. Mas não é um mérito, não é uma coisa que agora nós somos melhores que alguém porque a gente se batizou. E o batismo, novamente, ele não é o fim. O batismo é o começo. É o começo. E é bom a gente lembrar que o batismo não te faz perfeito. O batismo te faz público. Os meus amigos aqui, fica tranquilo. Vocês não vão sair daqui perfeitos, amém? Alguém se batizou depois ficou perfeito? Teve alguém que piorou um pouquinho? Porque sabe, depois que eu me batizei, eu enfrentei as coisas mais difíceis da minha vida. Porque eu entrei num processo de santificação. Jesus vai falando, você escolheu me seguir, Gustavo, maravilha, agora vamos arrumar várias coisas aqui? Vamos abandonar isso aqui? Vamos largar isso aqui? Vamos perdoar esse aqui? É ou não é, gente? Mas o batismo é uma decisão pública assim, não é o que a gente pode fazer secretamente, a gente faz publicamente porque é um mandamento de Jesus. E é um mandamento da gente falar assim, sim, eu não estou me declarando perfeito, mas eu estou me declarando que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Por isso que o batismo é essa declaração pública do quê? De lealdade. É como um casamento. O amor já existia antes, mas no altar você diz em voz alta, na frente das testemunhas, eu escolho você. Então hoje quem está sendo batizado está dizendo, eu escolho Jesus porque Ele me escolheu e Ele me amou. Publicamente, sem vergonha. Eu estou falando, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Eu pertenço a Jesus. É bonito ou não é, gente? É bonito, daqui a pouco nós vamos ouvir os testemunhos. Realmente falar, Jesus me encontrou. E na medida que Ele me encontrou, eu tive que responder a Ele. Paulo fala que quando nós somos batizados, ele usa essa expressão, ele fala que nós fomos sepultados com Cristo e ressuscitados para uma nova vida. Então a água aqui não é só água, ela é um símbolo de duas coisas ao mesmo tempo. É o antigo eu é deixado nas águas, o peso, o pecado, a vida sem direção. E o novo eu que emerge, limpo, livre, com propósito. Então isso é um simbolismo, é um sacramento, mas ele é um simbolismo de dizer o quê? Eu estou morrendo para a minha antiga maneira de viver, e estou nascendo de novo, ressurgindo para uma vida onde Cristo direciona os meus passos, onde Cristo é Senhor do meu coração.
texto de Gálatas 3:27 diz isso. O apóstolo Paulo também fala: todos vocês que foram então batizados em Cristo, revestiram-se de Cristo. E Paulo ele usa essa imagem de revestir-se, mas ele não é como uma roupa que você troca. Queria que você pensasse diferente. É como um nome que passa a ser seu. Quando você casa e muda o sobrenome, certo? A Maíra, minha esposa, virou Maíra Bondança Rosanelli. Antes ela era Maíra Aron Bondança. Ela virou Maíra Bondança Rosanelli. Aí quando a gente chegou em casa, ela não mudou de novo, falando: aqui eu sou só Maíra Aron Bondança. E aí quando eu estou em outro lugar, eu sou Rosanelli. É assim que funciona? Não, você troca. Ela tem toda a vivência dela, tem toda a história dela. Eu tenho a minha, mas quando nós mudamos, literalmente esse sobrenome, ele começa a definir agora quem nós somos, é ou não é? Eu sou da Maíra, a Maíra é minha, nós somos casados. Somos uma só carne. Então no batismo, a identidade muda, porque Jesus é Senhor do coração. Então presta atenção, meu irmão, no batismo, no novo nascimento, que é a declaração pública, é o batismo, você não é mais definido pelos seus erros, pelo passado, pelo que as pessoas dizem de você. Você é definido por quem Jesus é e quem Jesus diz que você é. Essa é uma diferença muito grande. Porque às vezes a gente vive muito tempo, vive ou não vive, gente? Com vários rótulos sobre nós. Às vezes coisas que nós colocamos sobre nós mesmos. E vai nos incomodando. Quantos já foram ofendidos aqui? É fácil levantar essa mão. Essa semana, alguém foi ofendido essa semana? Hoje? Não, calma. Relacionamentos acontecem ofensas, não acontece? Acontece. Às vezes a gente é traído, às vezes a gente é machucado. Às vezes falam coisas sobre nós que são injustas. Mas sabe, quando nós nascemos de novo, a voz que mais importa para nós é a de Cristo Jesus. E essa é uma mudança que acontece na mente, mas acontece também no coração. Que algumas pessoas vão continuar falando, atacando, mas você sabe quem você é. Seu coração está protegido. Os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas estão declarando isso. Novamente, eles não estão falando que eles são perfeitos, mas eles estão dizendo: eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Eu tenho uma nova identidade em Cristo Jesus. Mas o mundo não mudou. Não tem essa expectativa. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Essa é uma da beleza, um dos maravilhosos benefícios de nascer de novo. De saber que nós somos filhos e filhas de um Deus que nos ama. Então o batismo também, depois de tudo isso, de nós mergulharmos na água, sairmos, abandonarmos a antiga maneira de viver, o batismo também é o início do discipulado. Ser discípulo é o quê? Ser discípulo é 3 coisas: é aprender, é viver no modelo de aprendizado. Eu vou aprender com a palavra, eu vou aprender com a comunidade, eu vou aprender com a vida, com os relacionamentos, porque o Espírito Santo habita em mim. Às vezes em situações tão difíceis, como hoje de manhã, nós tivemos que orar por um jovem e um adolescente que perderam a vida. Em direções difíceis, você fala, a pergunta tem de ser: onde está Deus nisso? A gente fala, então, Deus está ali. Ele não é o causador do problema, mas Deus está ali para consolar, para amar, para dar muitas vezes até um propósito no meio do sofrimento. Então quem é um discípulo entende que até nos momentos mais difíceis de sofrimento e dor, o Senhor tem uma direção e uma resposta, amém? Ser discípulo também é aprender a imitar. É imitar os passos, o amor e o caráter de Jesus. Jesus foi perfeito, amém? Se Ele foi perfeito, Ele é o nosso padrão. Você pode repetir isso comigo? Jesus é o meu padrão. Qualquer coisa que a gente colocar menos que Cristo, nós estamos lascados. O padrão tem que ser Jesus. Mas Gustavo, é muito difícil. Só é difícil para quem não tem o Espírito Santo. Mas se você nasceu de novo, você é cheio do Espírito Santo. Por isso que agora o batismo é você o quê? Eu vou imitar Jesus.
Eu vou andar como Ele andou, vou viver o amor que Ele ensinou, vou ter o caráter dEle, não vou mais andar em mentira, vou andar na verdade, vou amar as pessoas. E por último, ser discípulo é reproduzir, é levar outras pessoas para o mesmo caminho. É você falar, isso que eu sou, isso que eu estou vivendo, isso é para você também. Porque todo mundo que encontra Jesus quer falar de Jesus, quer ou não quer? Porque Jesus é bom, porque Deus é bom, porque o Espírito Santo é bom. E a gente acaba falando, a gente acaba conversando, a gente começa. Então sabe, não existe discipulado solo, sozinho. Os nossos irmãos, né, sendo batizados, estão sendo batizados numa comunidade. E essa comunidade vai caminhar com você. Por isso que nós falamos no Nova Vida para cada um deles que passou lá. Você tem que fazer parte de uma célula. Você tem que andar com alguém. Você não pode andar sozinho. Não porque você é ruim, mas é porque quando a gente anda com outros, a gente cresce. Cresce ou não cresce, gente? Nós crescemos. Mas a comunhão é uma escolha. Você pode repetir isso comigo? Comunhão é uma escolha. Comunhão é uma disciplina. Se a gente não se disciplina para estar em comunhão, a gente gosta de ficar sozinho. Gosta ou não gosta? Tem os preguiçosos da Netflix aqui? Não precisa levantar a mão. Mas está mais fácil ficar sozinho, tá ou não tá? A disciplina da comunhão é importante para quem quer crescer, para quem quer ser discípulo. Então os nossos amigos estão se batizando, o convite a eles é entrar nessa vida de discipulado, de seguir a Jesus. E esse é o convite de Jesus a todos que ainda não o conhecem. Jesus convida, meu irmão, minha irmã, não para uma religião, mas para um relacionamento. Jesus, Ele não quer que você siga uma lista de regras para ver se você é bom o bastante para um dia talvez se batizar. Jesus está falando, você quer me conhecer? Então você precisa se arrepender de não crer em mim, de viver uma vida independente. E aí então, andando com Jesus, nós nos tornamos melhores. Não é sobre eu ficar bom para então seguir a Jesus. Se fosse assim, a igreja está vazia, é ou não é, gente? É sobre nós chegarmos a Jesus como nós estamos e falar, me transforme, Senhor. Eu me arrependo, eu deixo para trás essas coisas. Então não é para a perfeição, mas é para andar um caminho. E não é para uma cerimônia, mas é para uma nova vida. Hoje vai ser bonito, hoje vai ser legal, nós vamos ler o testemunho, vai ser poderoso. Mas hoje é só o início. É uma jornada, é uma nova vida. Então a pergunta para seguir a Jesus, meu irmão, minha irmã, não é você é bom o suficiente? A pergunta é, você quer segui-lo? Muitas vezes eu já conversei com muita gente, que às vezes quando a gente aborda e conversa, as pessoas estão se esforçando para ser boa o bastante, para então depois, talvez um dia, ir numa célula, frequentar uma igreja, se batizar, fazer o nosso encontro Nova Vida, fazer um curso. Alguém já teve esse pensamento que tinha que ser bom primeiro para chegar até Jesus? Alguém já? Levanta sua mão aí. Acontece ou não acontece? Jesus está falando, eu te faço melhor. Quem nos faz melhor? É Jesus que nos faz melhor. Por isso que a pergunta é, você é bom o suficiente? Essa é a pergunta errada. A pergunta certa é, você quer segui-lo? Se a resposta é sim, é o próximo passo. É o arrependimento e o batismo. Eu quero seguir a Jesus. Por isso que Jesus, Ele falou isso lá em Mateus 11, 28. Ele fala, vocês estão cansados, enfastiados, sobrecarregados da religião? Venham a mim. Andem comigo e irão recuperar a vida. Eu vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprenderão a viver com liberdade e leveza. Esse é o texto que fala. Eu pus numa outra versão aqui, mas é o texto que fala, que Jesus diz, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu estou com uma mochila, né, em todo esse tempo que eu estou falando aqui.
Eu subi lá em cima com o Bruninho, eu falei, Bruninho, deixa bem pesada essa mochila. Ele colocou lata de massa corrida, as ferramentas que a gente tem. Tá pesada, gente. E quando eu estava pensando nessa mensagem, eu falei, Senhor, é difícil viver com um peso nas costas. Às vezes é o peso da falta de perdão. Às vezes é o peso de não escolher a reconciliação. Às vezes é o peso de falar a verdade, algo que está pesando, porque a mentira, há muito tempo não confessada, ela se torna um peso. Às vezes a gente está carregando coisas que a gente nem precisava mais carregar. E quando Jesus fala isso, Jesus está falando do Pai, Jesus está falando das coisas grandiosas, Jesus está falando que quem vê a Ele, vê ao Pai. Jesus está dando várias boas notícias, como nós vamos ouvir aqui, das transformações dos nossos irmãos e irmãs. Mas Jesus, no meio do raciocínio, Ele fala, você está cansado? Você está sobrecarregado? Venha, e eu vou te dar descanso. É como se literalmente Jesus pegasse, Ele tirasse essa mala aqui, eu não bati não, ela está pesadinha mesmo. E falasse, a partir de agora comigo, você vai caminhar leve. Não quer dizer que não vão ter dificuldades, não quer dizer que você não vai ser pego, às vezes numa situação que vai ser dolorida, mas Ele vai falar, tudo que você for carregar, eu vou carregar com você. É diferente ou não? Por isso que vale a pena seguir Jesus, não só porque Ele tira os nossos pesos, mas é porque Ele tira os nossos pesos e caminha conosco. Amém? Nós podemos orar? Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, se você puder, sentado mesmo. Talvez nessa noite, você veio aqui como um convidado, ou você veio aqui num culto normal aqui da nossa comunidade. Talvez você veio por conta do batismo, porque é um culto que você gosta de ouvir os testemunhos. Seja por qual motivo que você veio, eu quero te lembrar o que as Escrituras sempre dizem. Deus quer um relacionamento com você. Ele te ama. Ele é um Deus de esperança. E como nós cantamos, Ele é um Deus que sempre tem lugar na casa dEle. E não tem problema chegar até Jesus cansado, sobrecarregado, perdido, angustiado. Mas não é para a gente chegar e falar, esse é o meu problema, essa é a minha dor, e a gente não entregar para Ele. Porque às vezes tem gente que gosta de falar da dor, gosta de falar do problema, gosta de falar da mágoa, mas nunca entrega para Jesus. Por isso nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu quero te ajudar a você fazer uma oração, talvez você que está carregando um peso, de você entregar para Jesus isso. Não fique carregando algo que Jesus morreu na cruz para te libertar. Se envolver arrependimento, se arrependa. Se envolver liberar perdão, libere perdão. Se envolver mudar o pensamento, se envolver confessar, por favor, receba a ousadia hoje para fazer isso. Mas Jesus morreu na cruz para que nós fôssemos livres. Ele morreu e ressuscitou para que vivêssemos uma vida de liberdade, com Ele ao nosso lado, nos direcionando em tudo aquilo que nós precisamos viver. Por isso eu quero orar por você, mas eu quero que também você faça essa sua oração. Senhor, nessa noite nós abrimos o nosso coração para a Tua palavra e reconhecemos que a Tua vontade é essa, de que nós venhamos até a Ti, Senhor, e a gente entregue tudo aquilo que está pesado e nos tornando muitas vezes lentos e vagarosos. Senhor, nós não queremos carregar algo que não pertence a Ti, Senhor. Senhor, se nós já somos cristãos há um tempo e estamos deixando essa carga dobrar no nosso ombro, nas nossas costas, é porque a gente não está praticando aquilo que nós já sabemos. Por isso nós nos arrependemos nessa noite, pedimos perdão, Senhor, e queremos entregar a Ti, porque crer é confiar, e confiar é entregar a Ti. Agora, Pai, se aqui nessa noite, talvez nós tenhamos pessoas que têm se sentido carregadas, pesadas, e talvez nunca ouviram que há uma esperança,
Muitas vezes a gente acha que a gente tem que sofrer mesmo aquilo que a gente semeou, que a gente tem que pagar pelos nossos erros. E é verdade que os nossos erros têm consequência, mas o Senhor é um Deus bondoso. E a tua misericórdia tem essa capacidade de tornar leve até mesmo aquilo que merecemos. Por isso, Senhor, eu peço que se tiver alguém aqui nessa noite, que talvez ainda não tenha encontrado o Senhor, que talvez já ouviu falar, crê em Deus, mas carrega muitas mágoas, tristezas, coisas não resolvidas, que gostaria nessa noite de entregar para Jesus. Eu quero orar por você, meu irmão, minha irmã. Pai, eu abençoo esse meu amigo e minha amiga, que nessa noite talvez se encontra nessa situação, não sabendo talvez como dividir essas cargas, pensando que ele não vai conseguir sozinho, sozinha, e é verdade, sozinho ele não consegue. Mas eu creio, Pai, que nessa noite essa palavra traz esperança para o coração deles, de que eles não estão sozinhos, de que o Senhor os ama e quer compartilhar com eles e retirar esse peso das costas deles. E para isso eles precisam vir a Ti, Jesus. Que eles tenham esse santo incômodo no coração deles, de dizer: eu quero ir até a Jesus, eu não quero ir até a religião, eu quero ir até Jesus. Para que Ele retire, para que Ele me dê propósito, para que Ele torne leve a minha caminhada. Para cada um desses que precisam disso, Senhor, eu peço que o Senhor os incomode no bom sentido e os leve a esse santo desejo de Te conhecer mais e mais, de entregar e render a vida a Ti. É isso que eu peço, Pai. E a todos nós que estamos aqui nessa noite, Senhor, nos faz viver essa vida leve que é contigo, Senhor. A vida do discípulo é uma vida de renúncia e de entrega, mas ela também é leve porque ela desfruta da sua presença, Jesus. Por isso nós Te agradecemos e celebramos os nossos amigos e amigas que estão se batizando, iniciando mais profundamente essa jornada de Te seguir, de Te amar e de viver com o Senhor sendo o Salvador da vida deles. Em nome de Jesus, amém. E meu irmão, minha irmã, se você estiver cansado, se você falar: gostaria, eu nunca fiz essa entrega de entregar a Jesus, de literalmente me livrar dessa mala pesada, e você quiser fazer parte da nossa célula, e você quiser fazer parte de alguém, converse com a gente no fim do culto, comigo aqui, ou ali no balcão. Às vezes no culto não dá para a gente fazer tudo, mas com certeza a gente quer conversar com você, orar por você, começar a compartilhar isso para que você não esteja sozinho nessa jornada. Amém?